Pessoal, boa noite. A gente vai falar de um dos temas mais recorrentes na prova do Enem, que é o realismo e o naturalismo. Pela quantidade de questões que vocês encontraram no nosso material, você vê a importância do tema, né? Porque realismo e naturalismo são temas, eu diria, colocando numa ordem de ocorrências de 2010 para cá, nós vamos encontrar realismo, naturalismo, modernismo como os maiores temas das nossas provas, né? Então a gente começa por conceitos básicos e o que o Enem coloca como relação autor, texto e contexto. A gente precisa fazer isso. Primeiro, o Ricardo pode até complementar. No final do século XIX vai ocorrer a segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial, ela, ela vai consolidar o que nós chamamos de pensamento capitalista, né? Nós temos muitas teorias nesse período também que vão influenciar os textos literários. Obviamente, eu falava na nossa primeira aula aqui que todo texto literário ele nasce em determinado contexto, em determinado momento histórico e é influenciado por ele. Falamos na nossa primeira aula aqui que o texto literário ele é intencional, né? E ele está atrelado a uma situação em que o autor, os autores, os grupos de autores convivem. Nós chamamos de escola literária. E a escola literária ela está arraigada a mudanças ocorridas no contexto histórico. E aí, o que nós falávamos na aula passada sobre o romantismo, né? O romantismo que é a escola da burguesia, pela burguesia, ela exaltava a religião, né? O cristianismo, exaltava valores morais da família, exaltava a condição da mulher como perfeita, como mãe, do casal como homem fiel à mulher e a mulher fiel ao homem. A mulher fiel, a gente pode até considerar, mas o homem, até pela visão machista da sociedade, né, por uma concepção ainda medieval, o homem ele tem uma importância maior do que a mulher quando se fala na família. Então, os autores realistas eles vão para uma questão fundamental para desmistificar ou desmitificar a família, né? A partir do momento em que a família era uma instituição perfeita, não. Espera aí. A família tem problemas, os casais têm problemas, e nós vamos focar numa questão fundamental que é o adultério, né? É, Tudo começa na França, em 1857, com Gustave Flaubert, que é o primeiro autor realista, e a temática é o adultério. É Madame Bovary, que é um clássico da literatura na França, né, que vai chegar mais tarde. Vai chegar mais de 20 anos depois com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o que a gente quer colocar é que a visão do autor Machado de Assis está muito arraigada às teorias da época, ao positivismo, está atrelado ao socialismo, está atrelado ao psicologismo. No final do século XIX, a psicologia ela avança, o estudo do comportamento humano avança de uma forma vertiginosa. E Machado de Assis, entrando em contato com essas obras que vêm da França, que detalhe, a sua esposa que traz. A esposa do Machado de Assis, a dona Carolina Xavier, ela fazia viagens à Europa todos os anos, era um costume de família. Ela era de família portuguesa, né? Machado não, era de origem humilde. Ele se notabilizou pelos textos, né? Como funcionário público, como jornalista, como fundador da Academia Brasileira de Letras, mas a origem de Machado é humilde, como está a nossa primeira questão aqui. Depois a gente vai até ela, tá? Mas a esposa se acostumou a viajar
E ela trazia livros para o Machado. O melhor presente eram os livros. E Machado de Assis, em contato com esses novos autores, ele começa a entender que ele deveria sair do estilo romântico e iniciar o realismo. Que, aliás, o Machado ele foi um excelente escritor romântico. Ele é o autor de Helena. Tá? Então, a mudança com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, ela é radical. A obra Machado de Assis, de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um marco na história da literatura. Alguns autores afirmam que a literatura brasileira se dá em dois momentos, antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois. Tanto a importância da obra para os nossos autores, a importância do autor também. Tá? Então, olha só, contexto histórico, se vocês puderem anotar aí, a gente poderia colocar como contexto histórico, a gente coloca, eu já citei aqui, né, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar. A segunda Revolução Industrial, ela ainda coincide com a urbanização de algumas cidades brasileiras, né? O Rio de Janeiro é uma dessas cidades que vive, isso eu falava na aula passada, quando nós falamos de romantismo, nós colocávamos aqui que é o comportamento da sociedade nesse ambiente aburguesado, ele vai modificando, né? E com a chegada do realismo, nós vamos verificar que o momento da história brasileira também precisa de uma reflexão. A sociedade urbana brasileira, até porque o realismo ele trata da sociedade urbana, precisava de uma mudança em relação à composição, aos enredos, porque deveriam tratar de maneira crítica, até, eu diria de maneira até tardia, né? Uma crítica tardia à sociedade brasileira, que eu diria que, em termos de comportamento, muito se parecia com a sociedade europeia, né? Quando se trata da realidade. Eu falo da realidade de comportamento, da realidade de perfil dos personagens, tá? Então a gente coloca aqui, tá? A gente coloca aqui a segunda revolução industrial, tá? A segunda fase da revolução industrial. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, ó. A segunda revolução industrial. E depois o desenvolvimento das teorias científicas, né? Machado de Assis ele é altamente influenciado pela revolução científica que vai marcar todo o pensamento dos autores, né? E a maneira de compor. Porque quando os autores eles começam a compor, eles vão não diria inspirar, mas eles vão ter como modelo a ciência, né? Então, na ciência, o que é que a gente faz? Nós observamos, nós analisamos, nós comparamos e concluímos. A proposta do autor realista é essa: observar, analisar, comparar e concluir. E a conclusão não é diferente dos grandes autores, essa de Queiroz, Gustave Flaubert. Esses autores, eles, nessa análise, nessa comparação em relação ao romantismo e à realidade que a gente observa de forma objetiva, essa conclusão ela é altamente negativista. Ela é altamente pessimista em relação ao homem, tá? Então, aquela ideia de que os autores eles observam o comportamento do ambiente urbano, o comportamento das famílias e vão partir eu diria, uma temática que vai mexer com o que nós chamávamos de padrões de moral da sociedade. Imagina você observar uma mulher com as mesmas necessidades dos homens, tá?
E as mulheres retratadas na obra do Machado de Assis, elas são mulheres carentes, elas têm necessidade de satisfação sexual, tanto quanto o homem, e elas têm uma faixa etária mais elevada que as mulheres românticas. Por exemplo, a Lúcia de Lucila, que era uma prostituta, né? Romanceada, mas era uma prostituta, ela tinha 18 anos. Tá? A Aurélia de Senhora também tinha 18 anos. Né? Nós vamos encontrar a Dona Severina de Os Braços, que é um conto de Machado de Assis, uma mulher de 28 anos. Missa do Galo, de Machado de Assis, uma mulher de 28 anos. Por que as mulheres com 10 anos a mais que as mulheres românticas? Porque eu estou mostrando mulheres mais maduras, mulheres que não sonham mais, mulheres que vivem as frustrações de casamentos marcados por interesse. As famílias burguesas, quando combinavam o casamento entre elas, elas não queriam saber do sentimento entre os jovens. Elas viam o casamento como um negócio. Então, os jovens acabavam sendo vítimas desse acordo familiar, o que a gente vê como incorreto. E lá adiante, as mulheres elas vão sentir necessidade de afeto, necessidade de, eu diria, de uma relação física, material, tanto quanto o homem. E os autores românticos, eles fugiam dessas questões. Machado, José de Alencar, ele ainda fala de uma forma bem sutil, mas Machado ele vai ser bem contundente em relação a essa necessidade da mulher, necessidade física, né? Necessidade afetiva. O homem sai para o teatro, é o caso do seu Nogueira. Ele sai 8 da noite e chega às 10 da manhã em casa. E quando a mulher pergunta onde ele estava, ele diz que estava no teatro. Olha a mentira, né? E a mulher fazia que acreditava nessas explicações esfarrapadas dos personagens, dos homens, né? E jamais ela imaginaria é, rebater essa ação, tá? Mas olha só, algumas vão fazer isso. Por exemplo, a Dona Severina, ela vê um rapaz de 14 anos e ela vai beijar o menino quando ele vai para o quarto, né? A Dona Conceição de Missa do Galo, ela dá a entender ao garoto que não é para ele ir para a missa, que é para ele ficar na noite de Natal com ela, já que o marido desapareceu. Então essas mulheres, elas são mulheres carentes e os autores estão de olho na questão da mulher, né? Só que essa análise do comportamento das mulheres estão associados associada, a análise está associada às teorias científicas, né? Eu tenho o Sigmund Freud, a teoria freudiana, que é a psicanálise, ela tá surgindo e está impressionando o homem com as conclusões de Freud, né? Então, o nosso autor Machado de Assis, ele estava, eu diria, em sintonia com essas mudanças, até porque todos os anos a mulher trazia livros novos para ele. E ele estava em sintonia com essas mudanças da Europa, até porque o livro era a única fonte de atualização dos nossos autores em relação ao que estava acontecendo na Europa, de onde vêm os estilos que eles vão adaptar. No nosso caso, nós estamos na era nacional, né? Os nossos autores vão adaptar no Brasil. Então, ó, eu coloco a segunda revolução industrial, as teorias científicas, eu coloco Darwin, eu coloco Auguste Comte, eu ponho aí Sigmund Freud, eu ponho a medicina que está avançando, a psiquiatria, o estudo da loucura, né? Por isso que o Machado de Assis ele fala tanto em loucura, né? O Bentinho de Dom Casmurro só pode ser o louco. O Brás Cubas, ele não é um cara normal. Ele tem problemas psicológicos acentuados, né? Um homem que não consegue se apegar a mulher nenhuma, que há 40 anos vive um caso de adultério com a esposa do melhor amigo dele, né? Então, é um homem bonito, é um homem rico, é um homem que diz que teve a sorte de não trabalhar, de poder viver sem trabalhar,
né? Viver de rendas, né? De um bom sobrenome, uma boa origem, uma boa família, e esse homem não consegue uma mulher que fique com ele de forma conjugal, né? Alguma coisa há de errado no comportamento desse homem, tá? A gente continua a nossa explanação, mas bora aqui a nossa questão, ó. Quem é o mais importante autor da história da literatura brasileira? A questão, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele é cronista, ele é contista, ele é dramaturgo, ele é jornalista, ele é poeta, ele é novelista, ele é romancista, ele é crítico, ele é ensaísta. Só isso. Estou colocando aí os motivos que fazem dele o mais importante da história da nossa literatura, né? Autodidata, porque o Machado ele só tinha o ensino fundamental, aquele primário, né? Fundamental 1, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1939, era filho de um operário mestiço e de negro e uma portuguesa, né? Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e o mestre no uso da língua portuguesa, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Dona Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Aí, eu vou adiantar para vocês que a questão 1, a alternativa da questão 1, vou colocar aqui, ó. A gente vai entrar, porque a gente está falando de literatura, mas a nossa aula é de linguagens. Então, aí, é uma questão de tipologia textual. Quais são as tipologias textuais? Assim, tá? Eu diria de uma forma bem didática. Ela é a narrativa, ela é a descritiva, a dissertativa e a injuntiva. São as 4 tipologias. E os gêneros textuais, eles são inúmeros. É o conto, a novela, o romance, a crônica, a reportagem, a notícia, o anúncio. Vai embora. Os gêneros literários eu tenho dezenas, centenas. Mas a tipologia, dissertação, narração, descrição e injunção. Tá? Sendo que a dissertação ela pode ser explicativa, ela pode ser argumentativa. Né? O caso da nossa redação do Enem é uma dissertação argumentativa. O que o Enem está pedindo aqui, essa questão é do Enem, considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de, bora colocar aqui, uma apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado pela linguagem objetiva. Não é ficcional, porque ele não está contando uma história, tá? Eu não estou falando de representação generalizada acerca de membros da sociedade por seus trabalhos na vida cotidiana, não. Estou falando do maior escritor da literatura. Explicação da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como temas os principais feitos. Né? Aqui, a tipologia é narração com estilo marcado pela linguagem objetiva. Tá? Por quê? Eu não posso dizer que seja uma descrição. Tá? Eu não posso dizer que seja uma descrição, apesar de usar em algum momento que ele foi um negro. Tal. Eu diria que o que predomina é um texto que tem nuances de uma narração. Então, a alternativa aqui da questão 1 é idioma. Vou colocar aqui, ó. Alternativa é idioma. Realismo, né? Bom, já que nós falamos do Machado, quais são... Não, antes de falarmos do Machado, o que caracteriza o estilo realista? Primeiro, o estilo realista ele tem uma visão objetivista das relações sociais, das relações pessoais, das relações familiares. O que seria uma visão objetivista? É aquela visão em que eu retiro, do meu ponto de vista, o sentimento. Quem olhava o homem com sentimento eram os românticos, e os românticos deturparam a realidade. Eles exageraram na idealização do homem e da mulher, do casamento, da família. Então, os autores realistas eles vão olhar de maneira objetiva, ou seja, de uma forma menos sentimental, menos idealizada, mais atrelada à verdade, à veracidade dos fatos. Então, é marcada pelo objetivismo. Segundo, quando eu falo em adultério, quando eu falei que a Marcela, a primeira namorada do Brás Cubas, ela é uma prostituta, a temática da prostituição, o adultério são temas contemporâneos.
Os autores realistas, eles não são saudosistas, eles tratam de temas contemporâneos. A miséria social é um. A loucura, tanto louco na obra do Machado, por quê? A possibilidade do personagem do Machado estar louco existe? Existe. Por que essa fixação pelo distúrbio psicológico do homem? As teorias científicas que eu escrevi aqui no nosso chat. Tá? O estudo da mente humana está em alta no final do século XIX. É hora de analisar o comportamento humano. Tá? E aí vem a pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Não há uma resposta, até hoje, na história da literatura. Por quê? Porque o Bentinho colocou na cabeça que a esposa o traía com o melhor amigo, que era o Escobar. Mas em nenhum momento fica clara essa traição. A maior possibilidade que existe para explicar a traição são problemas psicológicos do Bentinho, do Dom Casmurro, né? O narrador do texto, que poderia estar perturbado psicologicamente e o adultério não tenha ocorrido só na mente dele. São questões psicológicas. Ok? Mas nós temos uma outra questão aqui. Bora subir um pouco aqui, Ricardo. Tá? A segunda, eu diria, que é a crítica social, a maior delas, né? A crítica social. Eu lembro que eu estava em uma escola e uma professora colocou que o Castro Alves ele era um autor romântico, tá? E que tinha a crítica social como característica realista. Não, o Castro Alves ele é romântico, tá? Ele critica o escravagismo nessa transição do romantismo para o realismo. Mas a crítica social é uma característica do realismo. Ah, mas o Castro Alves já criticava, mas ele era romântico. A crítica social é uma característica do realismo. Tá? Na questão 2, nós temos o que mais vai impressionar as pessoas no final do século XIX. É como o Machado de Assis ele modifica a estrutura da tipologia textual chamada narração. Tá? Como é que ele modifica totalmente? Primeiro, ele faz um romance. O romance dele tem mais de 150 capítulos. Olha só, mais de 150 capítulos. Tem página que tem 2 capítulos numa página só. Tá? Tem um capítulo que só tem 2 palavras, Adão e Eva. Tá? 2 palavras no capítulo. O diálogo de Brás Cubas com a Virgília só tem 2 palavras. Né? Então, e detalhe, a maior mudança que ele vai fazer é o que nós chamamos de digressão. Ele vai começar um texto de trás para frente. Isso é novidade. Tá? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é, eu diria, a separação entre a literatura tradicional e a nova literatura, tá? Eu vou chamar de literatura moderna, eu não estou falando de modernismo, não, mas eu estou falando de literatura moderna, pelas mudanças que o Machado de Assis traz aos textos. Olha só, começa assim, ó. Há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto. Tá? O que seria um autor defunto? Aquele que primeiro escreve para depois morrer. Todo autor é um autor defunto. Eles escreveram e morreram. Machado de Assis é diferente, para qualquer prova, pessoal. Qualquer prova. Aqui, o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas é um defunto narrador. É o único defunto narrador da história da nossa literatura. Tá? Então a gente põe aí uma inovação. Qual é a inovação? Começar suas memórias pela morte, não pela vida. Aí a alternativa é dedidado. Tá? Dedidado. Então não esqueçam, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto que começa de trás para frente. Isso é novo, né? Eu tenho um narrador que morre para depois contar a história. Puxa, mas isso é impressionante.
Por isso que o texto marca o final do século XIX, pela estrutura, né, totalmente inovadora do texto. Começar pela morte é genial, né? Outra coisa que nós vamos observar na obra do Machado é que ele quer. Aí não é só o Machado, é o Flaubert, né? Gustave Flaubert, é o Essa de Queiroz. Pessoal, só podemos afirmar que Machado de Assis é um mestiço, tá? É um homem de origem negra, é um homem de origem afro, há 5 anos atrás, tá? Há 5 anos atrás, que vieram afirmar que ele era um homem de pele negra. Ele era um preto, né? Por quê, pessoal? Porque as fotos que se tinham do Machado mostravam o Machado embranquecido, retocada. Não pesquei, né? O Photoshop é coisa nova. Nas máquinas mais rudimentares nós já encontrávamos os retoques. Até porque tinha as fotos e tinha os retratos, tá? Ricardo, fotógrafo na época era retratista. O retratista passava de mês em mês pelas cidades do interior e chamava as pessoas para fazer o retrato. Vocês pensam que era uma máquina? Não. Ele pintava. Era uma gravura, né? E nessas gravuras, nesses retratos, esconderam a cor do Machado. Apesar de, na primeira questão, dizer que ele era filho de um homem mestiço com uma portuguesa. Mas escondeu-se. Por quê? Porque o mais importante autor, o homem mais renomado da história da literatura, de origem afro, numa época pouco anterior à abolição da escravatura, não era bom para as editoras, para os jornais que publicavam. E só adiante, depois de muito estudo, nós viemos saber, com certeza, que Machado de Assis tinha pele negra, tá? Porque nas fotos ele é branco, tá? Então, o nosso autor, ele se torna uma personalidade porque ele consegue penetrar no mundo burguês, através de quê? Através da notoriedade do conhecimento. A importância, a autoridade dele como escritor, como jornalista e como funcionário público. Ele ocupou bons postos, né, nos ministérios de educação, na Secretaria de Educação do governo imperial, né, mais tarde do governo pós-republicano, que ele morre em 1910 apenas. Então, é um homem muito importante, né? Então, os retratos, como se chamava à época, escondiam a cor do Machado, né? Mas ele Anísio, consegue... Sim, fala? posso meter um dedinho aí no dar um pitaco? Pode sim. Essa teoria, esse comportamento do Machado de Assis, ele se encaixa dentro daquilo que nós chamamos da teoria do branqueamento da raça, que era Isso. o seguinte: quando os negros foram libertados, se você for ver, não houve qualquer tipo de política de inclusão do negro na sociedade brasileira. Pelo contrário, o governo imperial e depois o governo republicano, eles passaram uma borracha na escravidão, sabe? E querem apagar todo o passado de escravidão. Então, não fizeram nenhuma política de inclusão para o negro, nem para conseguir emprego para o negro. O negro perdia a vaga nas fábricas para o imigrante europeu, correto? Não se fazia inclusão por meio de educação de escola. Então, Machado de Assis, de certa maneira, ele conseguiu vencer, claro, primeiro pela sua inteligência, e segundo, porque ele acabou entrando nesse esquema do branqueamento da raça, ou seja, Isso. eu sou negro, mas eu vou me comportar como branco, eu vou alisar meu cabelo, eu vou me vestir como um burguês, né, como o típico homem, né, da sociedade burguesa, eu vou me educar, né, saber falar francês, que, né, era muito importante saber falar francês na época, né, senão não tinha uma predominância, no caso do Brasil, da cultura. A cultura inglesa era só para engenharia, né, engenharia e hoje tinha a ver com a Revolução Industrial. O francês não, o francês era a língua dos cultos, né, Isso. da cultura. Então, é assim que ele sobreviveu. Agora, só fazendo uma última questão, se você comparar o Machado de Assis com o Lima Barreto, o Lima Barreto foi justamente o contrário. Isso. É um cara que ele se comportava como negro, era simpático do anarquismo, era simpático, inclusive, à luta dos trabalhadores. Você vai ver na obra dele, né, que ele sutilmente coloca essas questões. E aí, por isso que você olha na literatura,
o Lima Barreto é como se fosse um maldito. É um cara de segunda linha, porque o de primeira linha é o Machado de Assis, que se encaixou dentro da sociedade. E outra coisa, vamos lembrar que no governo agora do Temer, se eu não me engano, falha memória, não sei se foi no governo do Temer ou já neste agora, foi feito, tu te recorda, uma propaganda da Caixa Econômica que colocou o Machado de Assis branco. Aí a galera caiu de pau, né? Tu te lembra disso aí? Caiu de pau, pô, como é que vai representar o Machado de Assis branco? Tiveram que refazer o comercial e colocar um ator negro para representar o Machado de Assis. Isso. Diga lá. Porque ele era branco, pô. Todas as fotos que nós vamos encontrar na biografia do Machado, ele é branco. Esse embranquecimento, né? Como colocaste, que é uma questão histórica, né? Pouca oportunidade é dada ao negro. Essa novela das 6 mostra o escravo que é engenheiro e pena porque ele quer entrar no mundo dos brancos e nesse espaço ele é discriminado completamente, tá? Então foi bom citar o Lima Barreto, porque o Lima Barreto, ele como negro, ele vê a hipocrisia da sociedade, tá? Ele é o insatisfeito e os textos dele são irônicos, são são textos em que ele demonstra o quanto essa sociedade é ridícula, né? Então o Machado, ele faz parte dessa sociedade e ele olha essa sociedade com olhar de burguês, que ele não tem essa origem de classe média, né? Ele observa com um olhar muito crítico, porque ele já participou dos 12 espaços, né? Ele era um garoto que vendia bombom, que engraxava sapatos, e de repente, o olhar carinhoso da madrinha dele, que era uma mulher influente, não a madrasta, que era pobre, que aliás, o criou muito bem, uma madrasta que criou muito bem. Ela fazia doces e ele vendia com prazer os doces para ajudar a madrasta, que ele adorava, mas é a madrinha que vai apresentar o Machado ao Manuel Antônio de Almeida, que era o diretor da Gráfica Nacional, que foi inaugurada por Dom João VI, tá? Que foi implantada, aliás, por Dom João VI. Manuel de Antônio de Almeida era um autor renomado, era um autor de Memória de Sargento de Milícias, que é um clássico do romantismo. E ele coloca para trabalhar na gráfica. E a partir da observação do Manuel Antônio de Almeida, que vê que o menino gostava de ler, coloca o menino para sair cedo da gráfica para ler numa igreja, que o padre tinha uma biblioteca enorme. Então, Manuel de Antônio de Almeida teve, eu diria, foi um visionário, porque viu naquele garoto um escritor, um homem, tudo que ele pegava ele lia, então bora ler. E ele foi responsável, eu diria, por colocar o Machado nesse mundo, né? Mas o Machado, ele ocupando os 2 momentos de menino pobre e agora no espaço burguês, ele tem uma observação muito pessimista, muito crítica, muito ácida sobre essa sociedade, né? Então, olha só, o Brás Cubas, ele monta no garoto. Eu esqueci o nome do personagem. É uma questão do Enem que a gente vai com uma oportunidade, nosso tempo é curto, mas ele monta no garoto. E o garoto diz, poxa, tá doendo, para, e ele dá a chicotada no garoto porque é o cavalo dele. Isso é questão do Enem. Quando o Brás Cubas, na fase adulta, vê o negro alforriado, ele está na rua chicoteando outro negro. O que a gente vê nisso? Nós vamos ver que no momento em que ele ganha a liberdade, ele vai maltratar o negro porque ele foi maltratado também. Então ele absorveu a violência, porque é uma teoria que nós chamamos de determinismo, né? Você é fruto do que você vive, você é fruto do ambiente em que você é criado, você é fruto né, da humilhação que você sofre, da fome que você passa. Lá adiante vai ter reflexos da tua vida. E o Machado diz assim, por que tá batendo nele? Porque ele é bêbado, tá? Ele não quer trabalhar, não bata nele. Aí ele olha para o Brás Cubas e diz, olha, não vou bater porque o senhor mandou. E trata o Brás Cubas com respeito, porque o senhor mandou. Por quê? Porque o Brás Cubas é branco. O Brás Cubas é branco. E tem maior autoridade por ser branco, por ser rico.
Ele tinha autoridade naquele momento por ser um negro alforriado. Agora, por que ele estava batendo no outro negro? Então, essa visão do Machado é uma visão muito ácida sobre o comportamento humano. Depois tem uma outra, né? O cunhado dele, Cotrim, também, questão do Enem, olha só. Questão do Enem. O Cotrim, cunhado dele, era um pai exemplar, vivia fazendo carinho aos filhos, adorava a esposa, era um paizão, era um homem equilibrado, era um homem muito, muito tranquilo, não era um homem violento, mas ele viu esse pai maravilhoso, esse cunhado maravilhoso, esse pai de família exemplar, castigando negros, batendo em negros, né? Que ele comprava para trabalhar para ele maltratava. Ou seja, em casa ele era uma maravilha, mas quando ele estava no ambiente, ele deixava extravasar toda aquela maldade batendo nos negros. Aparência versus essência. A resposta era essa, ó. Aparência versus essência. Que é a resposta da questão 3, a questão do Enem, que eu acho que é de 2017. Bora ver, Ricardo, ó, essa questão do Enem, aparência versus essência. Então, ó, não acredite naquilo que você vê, tá? Não acredite. Olha só, o Rubião, questão do Enem, ó. Questão do Enem de 2017. Tudo que o Ricardo falou aqui, que eu falei aqui, de aparência e essência, tá? Por 3 vezes já foi. A resposta mais de Brás Cubas é outro texto excelente. São as 2 obras-primas do Machado aqui. Essa aqui se chama Quincas Borba. Quem é o Rubião? O Rubião é um professor de escola primária, ele foi enfermeiro, ele morou em Barbacena, interior do Rio de Janeiro, e lá em Barbacena ele conheceu um mendigo que foi personagem do livro anterior, tá? Do livro anterior, né? Então, quem era o Quincas Borba no livro anterior, que é Memórias Póstumas? Ele era um louco. Ele era o melhor aluno da turma quando criança. Todo mundo dizia que ele seria governante, ele seria um militar de alta patente, e ele se tornou filósofo e louco. Dormia nas calçadas, e o Brás Cubas o encontrou uma vez na porta da igreja. Ele, poxa, vai almoçar em casa. Ele foi almoçar em casa e roubou o relógio do Brás Cubas. Esse personagem, os leitores adoraram, porque esses textos eram publicados em capítulos nos jornais. E um dos leitores encontrou o Machado na rua do Rio de Janeiro e disse: eu gostei daquele personagem, o Quincas Borba, aquele doido, aquele filósofo lá. Por que tudo coloca ele no outro livro? Outra inovação do Machado. Ele pegou um personagem do livro anterior e colocou como personagem do livro posterior. Quem é o Quincas Borba? É o louco do livro anterior, que é o louco do texto do posterior, só que ele está em Barbacena. Ele está muito doente. Em Barbacena, o Quincas Borba já está rico. Que ele diz que herdou de um parente uma fortuna no Rio de Janeiro, ele é homem rico. E ele quer casar com a irmã do Rubião, a irmã do Rubião. E a irmã do Rubião, que quer casar com o Quincas Borba, mas o Quincas Borba acaba morrendo na casa do Rubião, que cuidava dele. O Rubião era enfermeiro também, além de professor. E o Quincas Borba, contraditoriamente, não tem parente nenhum. Deixa o dinheiro para o Rubião. Então, o Rubião sai da vida de professor assalariado para ter uma vida de homem rico. Olha a contradição. Ele ganhou, recebeu uma herança de um mendigo rico. Olha o mendigo rico, olha a contradição aí. O mendigo rico deixou uma herança ao pobre professor, que agora ele está rico. Então, ele está na casa de um homem que ele encontrou no trem que ia de Barbacena para o Rio de Janeiro. E para esse homem chamado Cristiano Palha, ele contou um segredo, algo que ele não podia contar. Ele disse que para o Rio de Janeiro recebeu uma herança. E o Cristiano é falido. Ele é um advogado falido, com uma esposa linda chamada Sofia. Linda Sofia. Olha o nome, Sofia. Olha como é sugestivo. Sofia é sabedoria, né? E o Rubião, para começar, se apaixona pela Sofia, uma mulher casada com pilantra do Cristiano.
Só que nessa cena aqui, pobre é o rico e o rico é o pobre. Terceira vez essa temática no Enem, ó. O criado trouxe café, Rubião pegou na xícara, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim lhe explicava este par de figuras na parede, Mefistófeles e um Fausto. São figuras míticas, né? Porque Mefistófeles é um personagem da obra de Goethe que vende a alma ao diabo, né? Fausto é um anjo, não me lembro, mas são personagens românticas, né? Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argenteria, né? Execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Ele era espanhol, e um criado branco espanhol, na casa do Cristiano, advogado falido. Tá? E ele diz, poxa, lá em casa os escravos eram pretos, e aqui o escravo é branco. Eu estou sendo servido por um escravo que fala espanhol, um escravo branco que fala espanhol. Olha só meu privilégio. Né? E ali onde ele estava, as pessoas falavam francês, na cozinha falavam francês, olha só. Então ele está num mundo maravilhoso. Então o Rubião, ex-pobre agora rico, ele está com o ex-rico que agora é pobre. Isso é uma contradição. É aparência versus essência. Pela terceira vez no Enem, a questão 3, a alternativa, eu já disse para vocês, é a alternativa A. Por quê? Porque, né, a alternativa A diz assim, ó, o conflito entre passado e presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. No passado, eu tinha o escravo negro, coitado. Aqui eu estou numa casa maravilhosa, que o Cristiano vai comprar para mim, ele vai escolher uma casa bela de frente para a praia. Eu vou ter um criado branco também, que fale francês. Não vou viver sem trabalhar, viver de mordomias, aparências e essências. Então, o homem refinado que tem mordomos que falam francês, é um espanhol, tem criados brancos, ele está pobre. E esse que está chegando mal vestido vai receber uma herança. Inclusive, vai pedir para este escolher uma casa bonita que ele quer comprar. Tá? Esse é o novo rico, aparência versus essência. Tá? Coitado do Rubião. Apaixonado por uma mulher casada, ele vai ser manipulado por esse casal o casal vai deixar o personagem pobre, tão pobre quanto o mendigo que o Brás Cubas encontrou no livro anterior nas ruas do Rio de Janeiro. Olha só o destino do Rubião. Então, na obra realista, o homem já tem destino traçado. Tá? Aliás, o homem não tem destino traçado. Quem faz o destino é ele próprio. Você tem um destino, que é o destino que os seus atos determinaram. Outra coisa, na obra realista, o amor não muda o homem. O homem nasce mal. O homem não tem jeito. E se ele muda de comportamento, é porque ele quer tirar proveito de ti. E aí, o meu aluno vai dizer, poxa, Anísio, mas essa visão é uma visão altamente negativista. Eu não acho que o homem não tem jeito, não. A religião muda o homem. O casamento muda o homem. Pessoal, isso no romantismo. Tá? Isso na aula passada. Agora nós falamos de realismo. Tá? Então, ó, as características do Machado. Psicologismo. Ele olha o homem a partir de uma visão crítica, utilizando a psicologia. Ele vê o homem com uma visão crítica a partir da aparência e essência. As contradições do comportamento humano. O que leva uma mulher de 28 anos, bonita, entrar no quarto de um garoto de 14, pegar uma das mãos desse garoto, colocar no seio dela e beijar o garoto enquanto dorme. Aí eu estou querendo depreciar a imagem da mulher romântica. Essa mulher é indecente. Não.
Essa mulher não é indecente, não. Ela é uma mulher do realismo. Ela é uma mulher com necessidades físicas. Ela é uma mulher com carência afetiva. Ela é uma mulher casada, mas o marido está namorando lá fora. Está com o amante lá fora. Coitada dessa mulher, esperando o homem que chega cansado em casa, ou só chega de manhã, para dormir e sair à noite novamente. Sempre vai chegar uma terceira pessoa que vai mexer com as bases dessa mulher. Aparência versus essência, a crítica social, olhar esses casais a partir de um olhar crítico e contemporâneo, ou seja, tratar de temas atuais, fato que os românticos não concretizaram. Tá certo? Bom, a pergunta que sempre o meu aluno faz e ninguém fez aqui no chat, né? Professor Ricardo, esses filmes mostram a história do Brasil de forma real ou tudo é inventado? Eu diria que a novela das 6 da Globo ela foi muito modificada exatamente por idealizar muito da história do Brasil, né? E chamaram um historiador, uma pessoa bem conhecedora da história, para mexer alguns elementos da história. O enredo modificou, estou respondendo aqui para o Kevin. O enredo modificou porque as pessoas que assistiam a novela queriam esse atrelamento à verdadeira história do Brasil. Claro que é uma novela, mas os fatos históricos eles não podem ser deturpados, né? Apesar de ser uma novela. A novela das 6 não deixa de ser uma novela romântica quando uma menina, filha de um fazendeiro, branca, se apaixona por um negro. Isso é romantismo, lembra muito Escravizaura, né? Mas na pesquisa, nos capítulos iniciais, descobriu-se que as pessoas queriam aspectos reais da história também. E forçaram a mudança do enredo, respondendo para o Kevin, né? Mas isso, Kevin, vai depender muito do texto, tá? Escravizaura, eu diria que tem mais de romantismo do que história, isso eu te garanto. Ok? E bora para cá, para a questão 4, Ricardo. Uma pergunta que o Kevin ou a Socorro poderiam fazer. O que difere o realismo do naturalismo? Pô, tá aqui o romance e o cortiço. Não tem nem. Acho que já caiu o cortiço mais 4 vezes de 2010 para cá. O cortiço é um exemplo de naturalismo, de realismo ou naturalismo. O que é o naturalismo? Tá? Como é que a gente pode dizer assim? É uma subdivisão, tá? É um braço do realismo que trata a realidade a partir de uma visão mais determinista. O que é o naturalismo? Aí vem a questão do Ricardo. O que mudou o destino do Machado de Assis? O conhecimento, mas ele não deixou de ser negro, tá? A foto foi embranquecida, mas ele não deixou de ser negro, né? Então, quando eu digo que o Machado não deixou de ser negro, é o determinismo. Ele vai ser o negro no mundo dos brancos. Tá? Quem é o mulato, que é a primeira obra naturalista? É o negro, o negro de olhos claros, de cabelo liso. Como é que pode isso? É porque a nossa literatura ainda está atrelando o modelo europeu. Tá? Escravizaura. Escravizaura tinha que ser uma escrava branca, porque ainda está atrelado ao modelo europeu, não podia mudar o modelo europeu. Mas as nossas escravas são negras, sim, mas eu quero vender livros. Eu preciso chegar a um público enorme. Eu vou colocar uma escrava branca que vai casar com Álvaro, né, que é o príncipe que chega ao final do texto, para salvá-la das mãos do Leôncio, que é branco, um advogado branco. Ela tem que ser branca. Tá? Então, em um cortiço, aliás, em um mulato, eu já mexo nesses elementos. Apesar de criticar essa sociedade que discrimina, que é preconceituosa, que é racista em função da nossa própria história, eu quero colocar também que muito do comportamento humano é determinado por fatores, olha só, Kevin, fatores alheios à sua própria vontade. É aí que está a diferença. Machado de Assis ele tem uma visão psicológica, ele analisa a partir do psicologismo. Tá? A Luiz Azevedo ele analisa a partir do determinismo. A visão dele é mais fisiológica.
É o fraco e o forte. Aí tu diz assim, Anísio, foi por isso que tu falaste do Darwin, das teorias científicas, né? O evolucionismo entra aí. Porque o que é a relação no mundo dos seres vivos? Não é uma relação entre fracos e fortes? Sobrevivem os mais fortes? É isso. Então, o naturalismo vê o homem como fraco ou forte, dependendo dos fatores. Quais fatores? Econômicos, sociais, étnicos, tá? Históricos, ambientais. Nós somos vítimas desses fatores. E detalhe, alheios à nossa própria vontade. Nós chamamos isso de atavismo na biologia. O que é o atavismo? Quando eu me comporto de determinada maneira, mas eu não tenho culpa disso. Tá? Não tenho culpa disso. Ainda hoje, a minha filha dizia, olha, pai, lá no Marajó, o pessoal quer invadir a delegacia para linchar um homem. Eles querem derrubar a grade lá e querem matar um homem aqui. É uma multidão que quer invadir a delegacia. Por quê? Porque ele estuprou uma criança de 2 anos. Tá? Então você tem que ver os dois lados. A sociedade, ela age para dar eu diria, um destino ao homem altamente, eu diria assim, atroz, né? Se colocar as teorias que poderiam defender esse homem desse linchamento, qual ele é vítima também. Né? Ele é vítima também. Mas naquele momento eu vejo um fato. Esse homem, ele estuprou uma criança. Ele tem que morrer. Criança foi vítima, mas o homem também é vítima, né? Lembra muito o filme, mas aí já é viajar muito pesado, né, Ricardo? Chamado Laranja Mecânica, né? Que faz um garoto de classe média, um menino de boa família, de sobrenome renomado, sair pelas ruas praticando a violência, né? Então nós temos que analisar os fatores que vão muito além das aparências, isso no naturalismo. Os fatores alheios à vontade do homem. O homem, eu citei, né? Parece que era Evaristo o nome do escravo que o Brás Cubas montava e fazia de cavalo. Ainda dava, bora cavalo, batia no escravo e o escravo chorava, dizia que estava doendo, que não era para maltratar o garoto e o Machado montava. Quando o Machado encontrou, o garoto que sofria está batendo no outro escravo. Tá? Então, nós colocamos fatores que levam a esse comportamento. Qual? Fatores históricos, sociais, ambientais, biológicos, patológicos. Então, o realismo é o psicológico, o naturalismo é o patológico. Muitas vezes você comete um ato e sem ter consciência do ato. Foi um momento de irracionalidade. Você virou cavalo do cão. Tá? Você perde a racionalidade em determinado momento. Nós chamamos isso de zoomorfismo. Na obra do Aloysio Azevedo está cheio de zoomorfismo, quando o homem vira bicho. Aquele homem calmo, ele dá tapa. Ele pega uma estaca e bate no bandido quando vê o bandido roubando a filha dele. Ele pega uma estaca e espanca o bandido até a morte, mas eu era calmo, o que me levou a isso? Tá? Então, é o zoomorfismo. Em algum momento você perde o bom senso, você perde o equilíbrio levado por algum fator. Né? Então, o naturalismo, ele vê um ambiente mais popular, tá? Eu diria que as classes menos privilegiadas, Machado trata da burguesia. Aloysio Azevedo trata das classes menos privilegiadas. Né? E o cortiço nós encontramos de tudo. Nós encontramos um bêbado, uma prostituta. Não é a prostituta Marcela, a namorada do Brás Cubas, que morava em uma bela casa, mas é a prostituta que anda na rua pegando trocado, rodando a bolsinha. Eu tenho um bêbado, eu tenho um viciado, eu tenho uma lésbica, eu tenho uma mulher que quer que a filha case para tirar dinheiro do marido dela. Então, no cortiço, eu tenho pessoas de todos os níveis e de todo tipo de comportamento. E chega um português para morar nesse cortiço, que vai ter o comportamento, as virtudes modificadas em relação da convivência com
essa turma, né? Barra pesada que vive o cortiço, tá? Os cortiços proliferaram no Rio de Janeiro no final do século XIX, não foi? Não foi, Ricardo? Sim. É. Tem uma Dizem que... pergunta do aluno, não sei se você chegaste a olhar aqui, que é o aluno pergunta o Aqui é a seguinte, pergunta. deixa eu ver aqui rapidinho. Mensagem, oh meu Deus, agora ficou lento. Professor, o livro No Moinho é considerado realismo naturalismo ou é somente realismo? O Moinho é a história de uma mulher. Aí vem, a mulher ela é calma, ela é dedicada, ela é uma mulher, é uma esposa dedicada, mas no momento que ela se vê abandonada pelo marido, a carência afetiva faz com que ela se torne promíscua. Isso aqui está uma personagem aqui do Aloysio Azevedo, enquadra aqui no Essa de Queiroz de Moinho. Quando nós vamos encontrar uma mulher correta, uma mulher exemplar, casada com o português Jerônimo, que se apaixona por uma mulata. Quando ele se apaixona por uma mulata, aqui no Brasil, ele abandona a mulher portuguesa, que basta o homem encostar nela que ela já está caminhando para o ato sexual. É o caso aqui, de No Moinho. Tá? Então, é uma questão realista naturalista. No Moinho, eu posso dizer que é realismo naturalismo, pois em Portugal não há essa diferença. É realista naturalista. No Brasil, há. Eu tenho o realismo do Machado e o naturalismo de Aloysio Azevedo, separadamente. Um com foco psicológico, outro com foco patológico. Aqui, o que nós queremos mostrar é que raças, etnias, classes sociais, tá? Diferentes etnias, diferentes comportamentos, diferentes pessoas, diferentes vícios no mesmo espaço, eles vão modificar o comportamento de alguém, vão influenciar o comportamento de alguém. No cortiço é isso que acontece. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que uns podem, em determinado momento, ser superiores aos outros. Nessa festa aqui, o brasileiro é superior. Por quê? Porque a música brasileira é melhor. O fado português dá sono. A música brasileira é melhor. Ela anima. Né? O samba, a viola, lá o atabaque africano que está ali tocando, uma música animada faz os corpos balançarem. Né? Faz a Rita Baiana, que é uma mulata belíssima, mostrar o seu corpo, rebolar o corpo. E o Jerônimo, que é o português que chegou ali naquela festa, fica maravilhado com o corpo sensual da Rita Baiana. Então, eu tenho raças, eu tenho a música, eu tenho a sensualidade que vai atrair o Jerônimo, que é um homem pacato, homem tímido, a sensualidade daquela morena. Tudo colabora para eu colocar, às vezes, no mesmo nível social, mas por uma questão contextual, uma questão de momento, algum superior ao outro, né? Aqui, a alternativa que exalta a força do cenário natural brasileiro, mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português, é ser de casa. Tá? Eu quero mostrar que a música brasileira, ela anima, ela exalta, ela leva as pessoas a dançarem, né? Até mexe com o comportamento delas, porque naquele momento se destaca. Então, na obra naturalista, é uma eterna luta de forças entre fracos e fortes. É a luta pela sobrevivência. Não esqueçam, realismo é a luta pelo poder. É o dinheiro, através do casamento, o homem muda de classe social. Aqui no naturalismo é a luta pela sobrevivência. É a luta pelo prato de comida. É a luta, né, é a lei do mais forte mesmo. Você sobrevive e agradeça no naturalismo. Essa luta constante do homem para viver num ambiente altamente nocivo a ele. Ok? Anísio. Então, eu vou mandar o resto do gabarito para vocês. Eu estou anotando aqui as alternativas, viu? Para depois colocar no gabarito e colocar lá, tá bom? Tá, ok. Agora, então, posso falar uma coisa sobre determinismo? Sim. Posso falar alguma coisa? É bom lembrar que esse determinismo, ele tinha influência na biologia, né? Nas adaptações das ideias do Darwin para a sociedade, né? Que é o chamado determinismo social, né?
você tem, nessa época, é bom lembrar, que estão surgindo determinadas ciências. A geografia, né, está se firmando como ciência na segunda parte do século XIX, a história está se firmando como ciência, e também a antropologia. Então, vai estar tudo misturado, entendeu? A biologia de Darwin com a antropologia, com a questão da história e da geografia como ciências, né? E também tem uma questão de braços dados com a psicologia, você tem um desenvolvimento da chamada criminalística, que é uma área, um estudo da área forense, onde você vai entender o porquê, qual é a origem, sabe, do cara que é o psicopata, como tu falaste aí, o cara que é um estuprador. Isso. Então, as ideias do Lombroso, né, vão ser muito fortes, que é aquela questão, por que o cara é criminoso, psicopata? É o cérebro dele que tem uma deformidade. Olha o rosto dele, o formato do rosto dele, da testa, o tamanho da testa, determina se essa pessoa tem tendência ou não. Você pode, entendeu, descrever um criminoso, um psicopata, olhando a fisionomia dele, entendeu, o formato do crânio, tamanho da cabeça e tal. Tudo isso são ideias que estão muito associadas ao determinismo e que vão se misturar com a criminalística, com a antropologia, com a própria geografia, aquela ideia de que o meio influencia o homem, né? Que é muito forte esse determinismo quando a geografia surge como ciência, né? Quer dizer, isso tudo acho que acaba passando para a literatura, né? Tudo, com certeza. Tudo isso vai influenciar nessa questão da naturalista do comportamento humano, né? Você vê que o Machado, ele ainda está no conhecimento embrionário da psicologia, que ele está confundindo com psiquiatria. Até porque a psicologia não estuda loucura, né? Ele escreve um texto chamado Um Alienista, que o Simão Bacamarte chega em uma cidade e para o Simão todo mundo é louco, né? Então, a questão da loucura, ela está atrelada, como o Ricardo falou, uma série de conhecimentos paralelos que nos levam a pesquisar e eu diria caracterizar os personagens a partir de todo esse conhecimento que está chegando ao homem, ao mesmo tempo está maravilhado, ao mesmo tempo ele está espantado com tanta teoria que está chegando a ele. E isso vai se refletir na literatura. Tá certo? Boa noite. O gabarito está no chat aí, Ricardo. Tá? Viu, Ricardo? Eu coloquei no chat o gabarito. Tá ok? Tá no chat agora? Eu coloquei. Tá? Igor, Sara, obrigado pela participação. Tá? A gente volta na terça-feira, com certeza. E, Anísio, só lembrando que na semana que vem já vai ser a reta final. Então, a gente vai ter que apostar todas as fichas, né? Isso. A gente vai ter que fechar isso. Mas, naturalismo, a gente fala de simbolismo e modernismo. A gente vai ter que resumir e ver, eu diria, os pontos principais para passar ao aluno. Tem que ser uma aula, assim, dos alunos, dos temas que mais caem. Tá? Porque a gente tem pouco tempo, né, Ricardo? Mas a gente vai estar usando para isso. Na semana que vem, é bom lembrar, só vai entrar o pessoal de códigos e linguagens e as disciplinas de ciências humanas. Entendeu? Vai ser terça, quarta, quinta e sexta-feira a revisão geral. Eu estou avaliando a possibilidade até de tentar pegar a revisão na segunda-feira, que é o feriado. Tipo assim, estou a fim de pegar um e mais um corajoso, para a gente meter ficha já na segunda-feira, mesmo sendo feriado. Entendeu? A gente precisar, a gente está aqui, a gente quer essa turma toda aí aprovada. Quem a gente puder. Com certeza. Não, em princípio, eu acho que o teu horário continua na terça-feira. Mas qualquer mudança, a gente está aqui para colaborar, viu, Ricardo? Faz a mesa branca, viu? Faz a mesa branca com os principais críticos de literatura que já morreram, viu? Pede inspiração para eles. Certo, Ricardo. Ok? Tchau, pessoal. Tá bom, Anísio. Obrigado. Ricardo, obrigado um abraço, uma boa noite. Boa noite. Ok.